Vamos lá, pessoal, estamos ao vivo aqui, hein? Hoje, agora não é hora de momento agora não é hora de momento CFP. Agora a gente vai conversar sobre um assunto muito legal, a gente vai falar sobre opções de ações, né? Então, vamos lá, o pessoal está entrando aí, Renan já entrou, fica à vontade. Estamos aguardando aqui, Thiago entrando também. A gente está aguardando a chegada do professor Rogério Paulucci. O professor Rogério Paulucci é um grande especialista no mercado de opções, né? Já já ele está chegando na área, a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso curso de estratégias com opções, estratégias ganhadoras, né? Você que investe em renda variável, você que investe no mercado de ações, você tem a possibilidade de utilizar opções também de uma maneira racional, de uma maneira legal, né? Porque às vezes a galera sai por aí fazendo coisas que não deve com opções. Então nesse curso, né, estratégias vencedoras com opções, a gente vai aproveitar para trazer o assunto de maneira muito palatável e principalmente muito prática, né? Muito mão na massa. Então vai ser bem legal, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? A gente vai falar o que vai ter no curso, o que vai rolar, né? Como é que a gente vai de fato utilizar isso no dia a dia, na montagem de carteiras, né? Então se você quiser saber um pouco mais, fica aí com a gente que a gente vai conversar sobre esse tema, né? Professor Rogério não chegou ainda, né? Mas já já a gente coloca ele aqui conosco, tá bom? Muito bom. Então, lembrar de algumas coisas importantes, né? A gente tem um preço bem legal que vai até amanhã. É o primeiro lote aí de venda das matrículas, né? Então, é interessante você aproveitar esse primeiro lote, ok? Deixa eu aqui já colocar o professor Rogério. Então é interessante você já aproveitar esse primeiro lote, um lote promocional, né? Já que a gente está falando sobre investimentos, uma das coisas legais é você comprar bons ativos a preço lá embaixo, que é o caso desse curso aqui. Professor Rogério, como é que estão as coisas aí? Boa noite, professor Felipe. Tudo bem? Está me É, ouvindo bem? tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui, é um prazer sempre dar aula aqui para o Mundo Financeiro, né? Vamos falar um pouquinho sobre opções, sobre esse curso de opções que nós vamos dar em 10 aulas aqui, né? Legal. O início agora em novembro, né? Isso. Então, opções sempre é um tema muito apaixonante, é um tema muito legal de ser estudado, porque operar opções é pura estratégia. Então a gente tem aquela estratégia, aquela nossa visão do comportamento futuro do mercado, se o mercado vai subir, se o mercado vai descer. Óbvio que a gente precisa conhecer bem os riscos de se operar um derivativo. É uma das principais razões desse curso aqui, é que a gente vai focar muito em risco, muito em perda financeira, né? Porque não é só retorno. A gente vê muita gente nova, né, entrando nesse mercado de opções, né, meio assim seduzido pelos altos retornos possíveis que nós podemos ter com as opções, mas nós temos que focar também muito pelo lado do risco, Isso porque é um aí. derivativo, né, como nós sabemos bem, né, inclusive as perdas podem ser gigantescas, né? Isso Não aí. são só os retornos que são altos, as perdas também podem ser altas, né? Pois é, o olhinho do pessoal brilha quando a gente fala em opções. Eu estava exatamente falando isso antes de você entrar, que o legal desse curso, né, a abordagem que a gente vai tomar, é uma abordagem de utilização de forma consciente das opções, né? Para trazer um bom resultado no longo prazo, para mitigar riscos em determinadas situações, Exatamente. mas principalmente entender o que está por trás desse resultado, né, professor? Exatamente, exatamente. A gente vê algumas opções valorizando muito ao longo do dia, né? Por exemplo, quando uma ação da Petrobras sobe 4, 5% ao longo do dia, é comum nós termos valorizações naquelas opções no dia de 100, 150, 200%. Só que o inverso também é verdade, né? Às vezes, se uma opção da Petrobras, uma ação da Petrobras cair forte, pode ser que as opções de compra naquele dia também caiam bem forte. Então, por um lado, a gente pode ter retornos muito bons, só que por outro lado, os riscos estão presentes. Então, a gente vai comentar sempre dos retornos possíveis de cada estratégia e também da região de risco de cada estratégia, né? E também conhecer as definições básicas, né, sobre uma opção, o que é uma opção de compra, uma opção de venda, justamente para quem nunca operou nesse mercado ter assim o primeiro contato, né, com o tema, né?
quais são as perspectivas, o que, que a gente tem que fazer, né? Quais são as principais estratégias, as estratégias de maior risco, as estratégias de menor risco, e principalmente, né, professor Felipe, a gente vai focar também na proteção de carteira, né? Proteção contra a desvalorização do preço do ativo, né? Da própria ação, né? Isso é muito legal, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou com o programa aberto aqui, vamos falar um pouquinho já em cima disso, né? A gente começa com uma parte mais Uhum, introdutória, né? Explicando o que é preço de exercício, o que é o prêmio, como é que funciona exato, essa parte toda, né? Série de opções, e aí você já exato. vai usar os exemplos da B3, como é que você vai fazer isso aí? Isso, a gente vai montar umas aulas, né, com os exemplos práticos da B3, né, que a gente tirou, né, tem os exemplos do meu livro, né, e também tem os exemplos que a gente pode montar ao vivo, uma estratégia, né, a gente abre as planilhas, a gente pode abrir os próprios sites de opções e escolher duas opções para fazer. Por exemplo, montar uma trava de alta, montar uma trava de baixa, com opções de compra, com calls, com puts, né? Então é muito interessante, vai ser muito interessante a participação do aluno, porque a gente pode montar os exemplos ali na hora para eles verem. Legal. Né? Vamos montar uma butterfly, né? Em primeiro lugar, vamos definir o que é uma butterfly, vamos fazer assim explicações. Qual strike que eu devo comprar, qual strike que eu devo vender em dobro, depois na hora qual o último strike que eu devo comprar. Então, primeiro nós vamos conhecer o conceito de todas essas estratégias, os seus potenciais lucros e potenciais prejuízos, porque não existe aquela estratégia absolutamente imbatível. Todas as estratégias com opções podem gerar um prejuízo financeiro. A gente diz, né, que as opções viram pó, né? O que é uma opção que vira pó? É aquela opção que morre, que chega a data do exercício e ela não deu exercício. Então é muito importante o aluno e o operador de opções conhecer este conceito, que opção é um derivativo, é um instrumento financeiro que ele tem uma data certa de encerramento. Então, eu só vou operar opções após conhecer e também não vou montar assim, posições muito grandes que comprometam o meu financeiro, né? Porque são estratégias feitas por pouco tempo, 1, 2 meses, 3 meses, no máximo, né? Por causa da liquidez das opções no nosso mercado. Então, esses conceitos são muito importantes, né? E nós vamos ver, por exemplo, direitos e obrigações do comprador, do titular da opção e do vendedor da opção. Né? O titular ele tem um direito que ele vai exercer ou não se as condições de mercado estiverem favoráveis. O vendedor da opção ele adquire uma obrigação. Se ele for exercido pelo titular, ele vai ter ou que comprar um determinado ativo, se for uma opção de venda, ou ele vai ter que vender uma determinada ação, se a opção do titular for uma opção de compra. Então, enquanto o titular ele adquire um direito, o vendedor da opção adquire uma obrigação. Né? E muita gente vende opções a descoberto, vende calls a descoberto, por exemplo. Significa vender a opção sem ter a ação na carteira. Se esta Porque dá pessoa aquela for exercida, vontade de ganhar o prêmio, né? Dá aquela vontade de levantar uma exatamente, graninha, né, mano? exatamente. É, exatamente. Porque o dinheiro do prêmio entra na sua conta já no dia seguinte. E as pessoas ficam, nossa, eu estou produzindo renda, eu estou ganhando um dinheiro extra e já gasta também o dinheiro do prêmio, né? Isso aí. Então, isso, inclusive, nós vamos falar na aula 10, né? Uma parte um pouco psicológica, assim, do operador de opções. Né? A mentalidade daquele lucro rápido, né? Que é um erro muito comum dos iniciantes, né? O professor Como Rogério, fazer day trade, né? Com opções, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho da mentalidade do operador também, né? e Que deixa eu te o fazer operador tem que estar uma focado na pergunta sua estratégia. que normalmente o pessoal faz aqui pra gente, né? No curso, você vai mostrar quanto de posição a gente deve montar por tamanho da carteira? Porque você estava aí falando exatamente do controle de risco, né? Do tamanho das perdas. Sim, Obviamente que quem monta uma operação está olhando para o upside, mas, de acordo com o cenário, posso ter um downside. A pergunta é, a gente aprende a quantificar o tamanho da posição a ser estruturada em opções? exatamente.
No começo, nós sempre recomendamos para quem nunca operou opções e quiser entrar nesse mercado, operar pequeno. Começar montando posições bem pequenas que não comprometam sua carteira de ações. Tá? Começa ali com uma venda coberta de calls, por exemplo. Eu tenho na minha carteira, por exemplo, 1.000 ações da Vale. Vou experimentar então fazer uma venda coberta com opções de compra, uma venda coberta de calls. Então eu vendo 1.000 calls que cobrem exatamente o montante da minha carteira de ações. Se eu, porventura, for exercido, né, eu já tenho na minha carteira as ações correspondentes a serem entregues para o comprador da opção. Então seria uma operação já de início de um risco assim calculado. Né? Montar uma posição muito grande, professor, que comprometa o financeiro da tua carteira de investimentos de longo prazo, isso não deve ser feito jamais. Se o principal da tua carteira são as ações que estão na sua carteira. As opções são um instrumento até para você fazer a gestão de risco da tua carteira ou para você potencializar um pouco os ganhos da sua carteira. Nunca você deve montar uma posição em opções que comprometa a tua carteira, né? Ou seja, que reduza a sua posição em ações, você se veja obrigado a vender ações para pagar o prejuízo com as opções. Então, acima de tudo, você tem que controlar o risco. Todas as operações, todas as estratégias, digamos assim, têm os seus próprios payoffs, as suas regiões de lucro e as suas regiões de prejuízo. E você tem que focar principalmente na região de prejuízo. Qual é o risco máximo que eu estou entrando nesta operação? Isso nós conhecemos bem, né? Nós focamos sempre na parte do risco. Por exemplo, se eu compro uma opção de compra, gastei ali R$1.000, montei uma posição numa call, por exemplo, do Itaú, que vai vencer agora na terceira segunda-feira de dezembro. E aí, obviamente, eu tenho expectativas que a ação do Itaú suba bastante até a terceira segunda-feira de dezembro, quando será o exercício desta série de opções. Qual é o risco máximo que eu estou correndo? Eu penso assim, qual é o risco máximo que eu estou correndo? O risco máximo seria o total financeiro, o total do meu investimento nessa opção, quanto eu paguei pela opção. Qual é o meu retorno máximo? O meu retorno máximo poderá ser muito alto, conforme a ação do Itaú for subindo. Então, todas as estratégias, por mais simples, das mais simples às mais complexas, elas têm a sua própria região de lucros e região de prejuízos. Eu posso perder dinheiro em qualquer uma das estratégias. Né? Isso que é importante o aluno fixar. Deixa eu te perguntar. Saber fazer a gestão do risco da posição. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Você falou da venda coberta, o pessoal chama de remuneração de carteira também, né? Porque traz uma renda a mais para sua carteira. Aí tem uma outra estratégia que o pessoal pergunta muito para a gente, né? Que é a respeito da compra de put, né? Porque é aquela história, né? Você tem uma carteira de ações, com a diversificação você consegue reduzir o risco não sistemático, né? O risco sistemático você está lá. Mas as opções, né? Elas acabam sendo um instrumento, né? Essa put, essa compra de put, para eu mitigar esse risco sistemático. Vamos ver isso no curso? Vamos ver sim. Inclusive, essa compra de puts a que você se referiu, ela é conhecida como seguro de carteira. Como que ela funciona? Vamos explicar então em linhas gerais, porque é uma das principais estratégias de hedge de carteira. Vamos supor que eu tenha lá na minha carteira, por exemplo, uma ação da Vale, só para fins de exemplo. Tá? Comprei esta ação a R$60 na bolsa. Óbvio que se eu comprei esta ação, eu tenho expectativas que a ação da Vale suba no mercado. Eu quero ganhar com a alta da ação. Mas eu sou um investidor precavido, eu sei que o meu risco seria a queda no preço da ação da Vale. O que eu posso fazer então, como o professor Felipe falou, para mitigar esse risco de queda no preço da ação? Eu compro 1.000 puts. O que são as puts?
Put são opções de venda, que quando eu compro, eu adquiro o direito de vender as minhas ações da Vale por um determinado preço na data de exercício desta opção, que pode ser para daqui a um mês, para daqui a 2 meses, para daqui a 3 meses, dependendo do tempo que eu quero ficar posicionado com essa proteção na minha carteira. Então vamos supor o seguinte, vamos supor 2 cenários diferentes. Vamos supor que a Vale suba no mercado, a ação da Vale suba no mercado. Óbvio que eu vou gostar, eu estou comprado nas ações da Vale. Tá? Mas eu também tenho a proteção contra as quedas. Se a ação da Vale subir, eu defino que a minha opção virou pó. A minha opção virou pó, porque eu não vou exercê-la. Eu vou vender a ação da Vale no mercado e obter o meu lucro. Agora, se até o exercício da opção a ação da Vale cair, eu vou exercer a minha opção de venda, ou seja, eu vou exercer o meu direito de vender as minhas ações da Vale pelo strike da opção, ou seja, pelo preço de exercício da opção. Então, esta estratégia, comprar ação e comprar uma put, ela serve para mitigar o risco de uma carteira de ações, risco esse de queda no preço das ações. Tá? Legal. Essa estratégia, para termos uma ideia, esta estratégia, eu explico para os alunos, ela em tudo se assemelha ao seguro de um automóvel. Quando eu compro um automóvel, uma das primeiras coisas que a gente faz, né, quando compra um automóvel, é fazer o seguro do automóvel. Eu pago, então, um prêmio para a seguradora, para ficar com o seguro do meu carro por um ano. É a mesma coisa. O seguro do automóvel é uma opção de venda. Se nada acontecer com o meu automóvel durante um ano, o seguro vence sem ser utilizado. Agora, se acontecer algum sinistro com o meu automóvel, eu ligo para a seguradora, comunico o sinistro e digo assim, olha, estou exercendo o meu direito de segurado, né, e estou exercendo uma put contra a seguradora. É a mesma coisa que o seguro do automóvel. Então é o típico caso que a gente fica feliz quando vira pó, né? Porque quando você tem o seguro do seu automóvel, melhor se não tiver sinistro. Se eu estou comprado em Vale e comprado em put, se a Vale subir pra caramba, vira pó, mas eu estou feliz porque eu tô no virar pó, mas você lucra. Boa. Essa é uma estratégia que eu sempre adoto, inclusive, na minha carteira, né? Justamente porque a volatilidade de mercado, a gente viu bastante isso, né? Principalmente, o exemplo da Vale vem bem a calhar, né? Você vê naquele dia que houve o rompimento da barragem de Brumadinho. Isso aconteceu num feriado aqui de 25 de janeiro de 2019, e era feriado, a nossa B3 estava fechada aqui em São Paulo. Mas só que os ADRs da Vale estavam sendo negociados em Nova York normalmente. E você já via que, apesar de ser feriado aqui, os ADRs já estavam despencando cerca de 10, 15% lá no mercado norte-americano. E na segunda-feira seguinte ao acidente de Brumadinho, quando reabriu o mercado aqui, a ação da Vale teve o pior pregão da sua história. Ela caiu naquele primeiro pregão após o acidente de Brumadinho cerca de 25%. Óbvio que ninguém ia prever um acidente como aquele. Nós, investidores de mercado, não temos nem subsídios para prever algo do gênero, né? É impossível para nós prevermos algo, né? Quem só tinha a ação da Vale na carteira teve um prejuízo naquele dia de 25%. Foi a queda no preço da ação. Agora, quem tinha a ação da Vale e também tinha o seguro entre aspas, as opções de venda, as puts na carteira, esse, pelo menos, ele mitigou o risco. A ação da Vale caiu, mas também ele tinha o direito de vender a ação da Vale com o preço lá em cima. Né? São coisas que podem acontecer. Né? Muito bom. Professor Rogério, você deu um exemplo assim que a gente conhece bem, né? A gente sempre fala em opções de Petro e de Vale. Como é que está hoje o mercado brasileiro? Né? As outras grandes companhias, as blue chips da Bolsa, já ganharam liquidez nas opções? Consegue dar um panorama? Como é que está o mercado hoje?
Sim, é muito interessante essa tua pergunta, por exemplo, né? O mercado de opções ele teve um grande desenvolvimento nos últimos anos aqui no Brasil. Nós, como operamos opções há muito tempo, lembramos lá atrás que as próprias opções de venda não tinham liquidez. Hoje, eu diria para você, Felipe, que as opções de venda, as puts, têm até um pouco mais de liquidez mensal do que as calls. Que legal. Né? O brasileiro, realmente, o mercado brasileiro, ele ganhou muita liquidez quanto às opções. Então, nós não vemos apenas liquidez nas ações, nas opções da Vale e nas opções da Petrobras. Nós temos liquidez em todas as blue chips, né? Nós temos liquidez em todas as ações mais negociadas na Bolsa, né? Todas as ações têm suas próprias opções. Tá? Legal. Quando nós não temos liquidez, a B3 entende tanta liquidez assim, a B3 entende por bem contratar algumas corretoras para servirem de market makers. Legal. O que são os market makers? São corretoras que atuam na ponta comprada e na ponta vendida simultaneamente, justamente para dar liquidez àquela opção, normalmente opções mais distantes, que têm prazo de vencimento mais no futuro, que ainda não tem tanta liquidez assim. Mas o mercado brasileiro de opções de ações, ele se desenvolveu muito nos últimos anos. Nós temos plena liquidez e conseguimos com isso montar as mais diversas estratégias possíveis com todas as opções de ações. Legal, muito bom. Deixa eu dar uma passadinha aqui no programa, né? Porque a gente vai se empolgando, a gente se esquece até do programa aqui, né? Mas a gente tem lá, então, no comecinho do curso, né, a parte mais de definição, depois a gente entra na formação de preço, de calls e puts, a gente vai ver modelo Black-Scholes, mas no sentido de simulação de preço, é isso? Isso, né? Black-Scholes é uma equação, né, descoberta ali nos anos 70, né, que rendeu até prêmio Nobel para os seus descobridores, né, e foi uma das primeiras equações, fórmulas para se precificar opções, porque leva em conta a volatilidade, leva em conta diversos fatores. Então, quais são os principais fatores, né, que entram no prêmio da opção? Primeiro, o preço de mercado da ação. A opção é um derivativo. O próprio nome diz que é um instrumento financeiro que deriva de um ativo. Qual ativo? A ação. Então, o prêmio de uma opção no mercado está ligado intrinsecamente, diretamente ao preço da ação no mercado. Quando o preço da ação muda no mercado, obrigatoriamente o preço da opção vai mudar também. O preço de exercício da opção. Todas as opções têm preço de exercício, sejam tanto as calls quanto as puts. Isso também entra na formação do prêmio. A volatilidade da ação, ações mais voláteis geram maiores prêmios em suas opções. A ação mais volátil é aquela que tem maior dispersão, né? Retornos muito mais amplos. Né? Sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito. Né? Ações muito voláteis. O tempo que também falta para o exercício, como eu falei há uns minutos atrás, as opções são instrumentos financeiros que têm data de encerramento. Quanto maior for o tempo de exercício, quanto maior for o tempo até o final da série, mais a opção vale ainda, né? Porque existe uma probabilidade da opção ainda dar exercício. A gente vê, né, naquela sexta-feira antes do exercício, aquelas opções que estão muito fora do dinheiro, né? Significa aquelas opções que estão, tanto calls quanto puts, que estão assim, com baixíssima probabilidade de dar exercício, ela custando ali poucos centavos, né? 1 centavo, 2 centavos, né? E tem muita gente que compra esse tipo de ativo, de derivativo, né? Com esses preços, né? O chamado pozinho, né? Aqueles entrou no jargão, né? Pozinho, né? Você compra uma opção que custa centavos, mas será que vale a pena? Né? De repente, né? Então é mais uma estratégia que os investidores costumam usar. Né? Legal, então, Rogério, a gente vai juntar essas variáveis, né, durante o curso, vai pôr um modelo em Excel lá para chegar numa estimativa do prêmio, vai fazer isso? A gente pode colocar, assim, eu posso até indicar sites que já fazem esse cálculo diretamente para o aluno, né?
para o aluno nem precisar, por exemplo, montar um só. Claro. Eu sempre recomendo que monte uma planilha, o investidor monte uma planilha Excel para o seu próprio controle. Ele tem que controlar as suas posições, principalmente em opções, saber os dias úteis que faltam para o vencimento, né? Fazer o cálculo, fazer a simulação de lucros e de prejuízos que ele pode vir a ter com a estratégia, justamente para o controle de risco ficar mais eficiente. Legal. Eu não posso, por exemplo, montar uma posição com opções e falar, não, eu esqueci dessa posição. Não, eu preciso monitorá-la constantemente. Conhecer o delta dessa posição, né? Conhecer as gregas dessa posição. Existem calculadoras que fazem isso para a gente hoje no mercado, né? Disponíveis. Né? Legal. Então a gente pode, tudo para ter um controle de risco eficiente. Porque a gente sabe que isso tem um prazo. Legal. E só passando para o pessoal, né? Depois que a gente vê essa parte mais de quais são os fatores que influenciam o prêmio, o preço da opção, a gente entra lá nas estratégias de hedge, né? Entre elas, essa que o professor falou, né? Isso. A compra de put. A gente entra nas compras e vendas a seco, né? E mensurando bem os riscos, né, professor? Trava de alta, trava de baixa, né? Vamos trabalhar, né? Exatamente. Depois a gente entra em algumas operações um pouquinho mais sofisticadas, né? A gente vai ver Butterfly, Condor, né? As chamadas Butterfly, né? Onde a gente compra e vende 3 pontas, né? 3 strikes diferentes, né? Legal. O Condor, onde a gente utiliza 4 strikes diferentes, né? São estratégias muito interessantes, né? Por exemplo, eu posso falar rapidamente de uma Butterfly, né? Mercado de opções, ele utiliza muitas referências de animais, né, como nome das estratégias, né? Essa long call butterfly, muito utilizada pelo mercado, significa, então, basicamente o quê? Eu compro uma opção de compra, uma call, por exemplo, em um determinado strike, tipo 30. Aí eu vendo o dobro de opções, né, desta mesma opção, num strike 32, vendo o dobro. E depois compro, né, a mesma quantidade da opção comprada anteriormente no strike 34. Então eu estou operando entre o strike 30, do preço de exercício de 30 até 34. Óbvio que isso é tudo um exemplo, né? Então a gente pode fazer isso justamente por quê? Porque a gente espera que a alta desta ação no mercado, o preço de exercício, chegue até o strike do meio, onde a gente está vendido. Então, o strike do meio é a nossa principal região de lucros. Obviamente, nós estamos comprados no preço inferior, vendidos no preço intermediário e comprados novamente no preço superior. Então, montando isso no gráfico, a gente colocando isso no gráfico, o gráfico sai quase como uma asa de uma borboleta. Por isso que essa operação é conhecida no jargão do mercado como butterfly. Legal. A gente colocando o gráfico ali, desenhando. Quando montar a operação, Rogério, aí você vai colocar a região de lucro e a região de perdas lá para o pessoal enxergar mais graficamente, né? Isso. É importante a gente fazer a simulação, é importante a gente dar uma olhadinha no gráfico, porque o gráfico de payoff, né, ele traz a região de prejuízo e a região de potencial lucro, inclusive o potencial lucro que a estratégia poderia proporcionar para o investidor. Né? Inclusive, é muito importante, Felipe, o investidor em opções conhecer sempre o break-even da operação. O break-even é aquele ponto, né, que zera o resultado, que o investidor não fica nem com prejuízo nem com lucros. E esse break-even depende do comportamento do preço da ação no mercado. Tá? Então eu tenho ali, eu montei a minha estratégia, eu sei até quanto, por exemplo, de um ponto para cima, eu sei que eu vou ter lucro. De um ponto para baixo, deste mesmo ponto para baixo, da cotação da ação, eu sei que eu vou ter prejuízo. Então, este ponto, qual é? É o chamado break-even.
é importante para quem está montando uma estratégia com opções, saber calcular, saber identificar aonde está esse break-even. Porque aí ele acompanha com mais firmeza, né, com mais tranquilidade o comportamento da ação no mercado e percebe se a estratégia dele está sendo vencedora ou não. Se a estratégia dele está caminhando para um lucro ou está caminhando para um prejuízo. Então, se estiver caminhando para um prejuízo, ele pode encerrar essa estratégia para não ter o prejuízo total, né? Então, esse controle de risco se faz também desta forma, conhecendo o chamado break-even da operação. Legal, muito bom. Só falando um pouquinho mais, né, nosso tempo já está terminando aqui, né? Mas a gente vai, durante o curso, ver a parte de straddles e strangles também, que é bem legal, né? Isso. Todas aquelas operações de trava de calendário, que eu acho muito legais também de se trabalhar, né? Exato, exato. Isso. E que seria, por exemplo, uma trava calendário, né? Só para a gente dar um exemplinho, né? Vamos supor que eu acredite muito, né, numa alta de uma ação. Vamos então ficar com o exemplo de uma call. Então, eu vendo uma call que vai vencer em menor tempo e compro uma call que vai vencer em um tempo maior. Eu utilizo parte do capital recebido com a venda da call de prazo menor para pagar a opção de prazo, para pagar a call de prazo superior, de prazo maior. Então, eu estou travando isso com o calendário. Comprando uma call que vai vencer antes, vendendo uma call que vai vencer antes e comprando uma call que vai vencer depois. Estou jogando com o calendário das opções. Você fica comprado, mas de uma certa forma você financia a sua compra para não ser tão onerosa, né? Exatamente. E eu estou protegido, por quê? Porque a call mais longa, aquela que vai vencer em um prazo maior e que eu estou comprado, ela sempre terá um preço de mercado, um prêmio superior ao da call vendida, mais curta. Justamente por causa do tempo que falta para o exercício. Legal. Então, a mais longa sempre vai ter um prêmio superior, desde que ambas estejam no mesmo strike, ambas estejam no mesmo preço de exercício. Tá? Então, é uma forma de eu financiar a aquisição de uma call mais longa, né? E também, ao mesmo tempo, estar protegido. E a gente consegue fazer muita trava calendário aqui no Brasil, né? Porque nós temos vencimentos mensais de opções. Né? Todos os meses, na terceira segunda-feira de cada mês, a gente tem vencimento de série de opções na B3. Tanto das calls quanto das puts, naquelas séries que vencem na terceira segunda-feira. Então, isso facilita, né? As nossas combinações, trava calendário, né? As estratégias de ratio, né, que são estratégias proporcionais, né, compro uma call de strike inferior e vendo 3 calls de strike superior e com o dinheiro eu pago a call comprada, né, a gente consegue montar diversas e diversas estratégias, como se a gente estivesse jogando xadrez, né, eu sempre comparo opções a jogo de xadrez. Professor Rogério, eu vejo nos seus olhos que você é um apaixonado pelo assunto. Eu gosto bastante desse. Eu já opero opções há cerca de uns 18, 20 anos, mais ou menos. Muito bom. Né? Você tem um livro aí para você mostrar? Tá na mão aí? Eu lancei a segunda edição, né? Ele tá lá na Amazon, né? Eu tô sem o exemplar físico dele aqui, mas os alunos encontram lá na própria Amazon, né?